Esse evento foi proposto pela professora Silvia Fernandes, né, que é a coordenadora do grupo de pesquisa Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião, o CRELIG, né? É um grupo de pesquisa que estuda religião em diferentes contextos regionais e territoriais, trabalha com a Igreja Católica, igrejas evangélicas, religiões cristãs, né? Também trabalha com pentecostalismo, novos movimentos religiosos no Brasil, juventude, religião e jovens sem religião, né? A proposta então, do evento veio da Silvia, né, que é coordenadora desse grupo, e a Silvia também faz parte do grupo de estudos do cristianismo Clara Mafra, né, que é um grupo que, de modo geral, trabalha com religiões cristãs, mas sempre comparando com outras religiões mundiais, né. O grupo, o CRELIG, né, ele foi fundado em 2007 e o grupo de estudos do cristianismo em 2010 pela Clara Mafra, lá na UERJ, né. A Clara Mafra, ela faleceu em 2013 e, recentemente, em homenagem a ela, a gente incorporou o nome dela ao grupo de estudos do cristianismo. Então, quem tiver interesse em conhecer os grupos, daqui a pouco eu vou postar as páginas aqui, curtam, dê apoio a essas salas que a gente está promovendo, né? Elas estão sendo promovidas no intuito de ajudar pesquisadores e pesquisadoras da pós-graduação, tá? Hoje, então, a gente vai discutir, né, religião e política, né? O mediador é o Paulo Gracino, vou passar a palavra para ele agora, e aí ele vai tocar daqui para frente a sala, tá bem? Boa noite a todos e todas, né? Vamos lá ficar atentos e atentas à regrinha do desligar o microfone quem não estiver falando, tá bem? Para O ajudar na Gabriel gravação. já entrou, Bruno? O Gabriel, ele está aparecendo online, mas eu acho que ele ainda está com um probleminha. O que eu vou Vamos sugerir? começar com o Sérgio. Pode ser Isso, isso? pode ser Eu isso. vou apresentar os dois, a gente começa com o Sérgio. E, bem, boa noite a todas e todos. Meu nome é Paulo, como o Bruno falou, é um prazer estar aqui mediando esse debate. É um debate importante, é um espaço de troca que é raro, embora as lives tenham sido cada vez mais é, comuns, né, nesses tempos de pandemia, mas é raro para a gente estar se encontrando com outras pessoas com o mesmo interesse e faz a produção coletiva do nosso trabalho ser um pouco melhor, né, para a gente não se sentir tão isolado, né, nesses tempos. Bom, eu vou começar aqui apresentando a temática, até a gente vai debater aqui religião política. Os expositores são o Gabriel Rezende e o Sérgio Prates Lima. Né? O Gabriel ele é doutorando em Ciências Sociais na PUC do Rio de Janeiro e é mestre em Sociologia Política no IUPERJ. Trabalhou com religião e política e trabalha com religião e populismo e política no doutorado, trabalhou com religião e política no mestrado. Eu fui orientador do Gabriel, ele escreveu sobre a eleição do Crivella. O Sérgio é graduado em História, é mestre em História e doutor em Ciências Sociais pelo PPFIS, é isso, Sérgio? Porque aqui na minha coisa só está doutor em Ciências Sociais. Você é doutor em Ciências Sociais pelo PPCIS? Sim. Sim. Beleza. Doutor em Ciências Sociais pelo PPCIS, professor de Relações das Redes Públicas do Município do Estado, participa do LABEP, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa do Protestantismo, e do Grupo de Estudos Clara Mafra, pesquisa temas relacionados ao protestantismo. Eu vou passar a palavra para o Sérgio, até o Gabriel conseguir resolver o problema de áudio dele. São quantos minutos, Bruno? O Sérgio, eu não me lembro, porque eu acompanhei... 20 minutos. 20 minutos, beleza. Então eu vou marcar os 20 aqui e vou desligar minha câmera e coisa eu te aviso por mensagem, pode ser? Bem, só uma coisa, eu estou dando interferência no som, porque eu estou com o microfone, eu estava dando problema antes. Olha, tá dando um chiadinho, mas tá dando para ouvir perfeitamente o que você está falando. Então, se ficar ruim, alguém sinaliza que eu tiro o microfone, aí falo sem o microfone, tá bom? Então vamos lá. Tudo bem. Então, tá bom. Bom, boa noite aos participantes, às participantes desse evento.
gostaria de agradecer a oportunidade de participar dele. Como o Paulo falou, é um espaço importante de interlocução de pessoas que pesquisam, têm interesse na temática do cristianismo, seja ele de viés protestante, seja ele de viés católico, né? Alguns encontros já foram realizados e hoje a gente vai discutir a questão de cristianismo e política. Eu apresentando a temática relacionada aos protestantes evangélicos e o Gabriel falando sobre populismo e a inserção, a entrada do Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito bom. Então, antes eu gostaria de fazer um apanhado sobre a inserção do protestantismo no Brasil. A partir da segunda metade do século XIX, 1855, houve a inserção do protestantismo em terras brasileiras, o chamado protestantismo de missão, quando aqui chegaram os congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas e episcopais, após a entrada dos luteranos e anglicanos a partir de 1810. Nesta fase, acreditava-se aos países protestantes serem nações mais avançadas, com progresso mais acentuado em comparação às nações católicas. Então, o protestantismo era, à época, século XIX, sinônimo de progresso, com suas escolas vinculadas às igrejas que utilizavam uma pedagogia mais moderna. Com isso, nesse início, o protestantismo era relacionado à democracia. Dando um avanço no tempo, até os anos 40 do século passado, 50, eram raríssimos os estudos sobre o protestantismo. Já nos anos de 1950, começam os primeiros estudos sobre essa prática religiosa. E o protestantismo ajudava a transição para uma sociedade democrática. A partir da era de Vargas, 1930, 45, depois de 54, o florescimento de um protestantismo do tipo popular, numa época de crescente industrialização do país, provocou a urbanização e o surgimento de várias igrejas nas muitas cidades brasileiras. Claro que esse crescimento não foi consequência única e exclusiva deste fenômeno, mas é inegável que a religião agiu às áreas de maior concentração migratória. Para Paul Fresco, a transição democrática e a consolidação democrática são fases distintas e exigem, por isso, também virtudes distintas. Há uma variada sociedade civil e há entre os protestantes, como grupo religioso, diferentes visões de mundo, diferentes protestantismos. A questão da democracia, que é tão discutida hoje em dia, exige que as pessoas sejam democratas, pois não existe democracia sem democratas. E as igrejas protestantes, muitas delas, são exageradamente hierarquizadas, e isso às vezes prejudica a prática democrática entre as comunidades de fé. Isso é posto em prática na sociedade que menospreza a democracia como um princípio fundamental do cristianismo de viés protestante. Já Casanova fala da ideia da não incompatibilidade da concorrência religiosa acirrada com a democracia. Segundo ele, é possível que as pessoas discordem sobre o que consideram de vital importância e sejam boas democratas. E a intolerância que há entre os neopentecostais com seguidores de religiões de matriz africana tem promovido guerras santas. Todos tomamos conhecimento, pelo menos os que moram aqui no Rio, das destruições de centros de candomblé e banda, especialmente na Baixada Fluminense, na região de São Gonçalo, fenômeno que infelizmente se tornou recorrente. Vamos ver um pouco sobre protestantismo e democracia. Hoje, os protestantes são importantes segmentos sociais no país. Não se faz uma campanha política para cargos majoritários sem pedir apoio deles. Segundo a Folha de São Paulo, numa reportagem publicada em janeiro desse ano, entre 91 e 2010, os católicos caíam 1% ao ano e os evangélicos cresciam 0,7% ao ano. Nos últimos anos, os católicos caíram 1,2% ao ano e os evangélicos cresceram 0,8% ao ano. Numa pesquisa feita pelo Datafolha em dezembro do ano passado, os católicos eram metade do país, os protestantes ocuparam esse espaço vazio. Só que esse crescimento protestante não se traduziu em maior apego à democracia. Nos anos 60 e 70, havia uma disputa entre católicos e protestantes no período da ditadura. E o autoritarismo era questionado. A democracia, nessa época, era defendida pela Igreja Católica. Já
As igrejas protestantes, na sua maioria, eram vistas como defensoras do regime civil-militar. E os protestantes que faziam sociologia do protestantismo eram via de regra. Tem dado muita interferência. Tá bom. Vamos ver agora. Agora melhorou totalmente. Se agora melhora, eu não preciso ouvir mesmo, né? Nos anos 70, então 60 e 70, houve essa disputa, né? No período da ditadura entre católicos e protestantes. Bom, então os que faziam a sociologia do protestantismo, via de regra, eram rompidos com suas igrejas de origem. Vários foram perseguidos e exilados. E o livro emblemático do período foi escrito por Rubem Alves, ex-pastor presbiteriano, cujo título era Protestantismo e Repressão. A posição ocupada por ambas as práticas cristãs no final do século XIX, catolicismo e protestantismo, a primeira vinculada ao atraso e a segunda ao progresso, agora se inverteu. Já na década de 60 e 70, essa posição que era ocupada pelos católicos passa a ser os protestantes, que são umbilicalmente ligados à repressão e ao atraso, à ditadura, e os católicos ao progresso e à democracia. Então, há esse pêndulo na guinada, de um lado para a democracia e um lado ligado à ditadura. Não houve um posicionamento de uma denominação brasileira no sentido de condenar a ditadura e seus desmandos. Houve alguns posicionamentos estanques de alguns pastores ou leigos, mas que falavam em seu próprio nome e não em nome da instituição. Oficialmente, no Brasil, a nação protestante que contestou a repressão no Brasil e a ditadura foi a Igreja Luterana. Segundo Paul Freston, as igrejas que se calaram careciam de base popular, ou eram compostas de pobres que não tinham condições de protestar sem que ficassem expostas ao peso da repressão. Já nos anos 80, com a consolidação da democracia no país, as igrejas protestantes se tornam espaços de democracia mais abertos e que divulgam responsabilidade individual. Há estímulo à participação dos leigos e leigas e há ordenação à atividade pastoral de mulheres. Claro que isso não começou nos anos 90, mas há uma valorização da ordenação pastoral de mulheres, que passam a ser pastoras em várias igrejas protestantes do Brasil. Então, o protestantismo quebra esse domínio e ministração dos atos religiosos, até então centralizados e concentrados entre homens apenas. Há um retorno ao conservadorismo católico, e algumas lideranças protestantes se manifestam favoráveis ao aborto, não à restrição ao divórcio, novo casamento nas igrejas protestantes, e a Igreja Católica não adere a essa prática, cada vez mais comum na sociedade brasileira. Há, por outro lado, o crescimento do fundamentalismo protestante. Se, por um lado, ocorre a liberalização dos usos e costumes e práticas de administração eclesiástica democrática se tornam comuns nas várias igrejas, o fundamentalismo também cresce com ele a diminuição da incipiente democracia. A leitura enviesada de textos bíblicos interpretados ao bel prazer dos líderes favoreceu essa situação. Há um lado repressivo nessas igrejas com viés fundamentalista. Há corporativismo e não se questiona a liderança, uma vez que seus líderes são considerados, abre aspas, ungidos do Senhor, fecha aspas. O protestantismo histórico no Brasil surgiu na cultura liberal do século XIX. Com sua chegada no Império Brasileiro, inculcou valores democráticos. O pentecostalismo e, posteriormente, o neopentecostalismo evoluíram da cultura do catolicismo popular, sincrético, corporativista, e com essa cultura política considerar os temas defendidos pela esquerda. Assim, não é difícil compreendermos a naturalidade do voto corporativista, com a criação de partidos políticos vinculados a igrejas protestantes e frequente fala dos líderes e pastores, bispos, apóstolos e outros sobre apoio a determinadas candidaturas em detrimento de outras. Várias igrejas ou denominações têm um conselho político. Nele, discutem o lançamento de candidaturas de pastores ou apoio a candidatos que defendem seus interesses.
geralmente vinculados a isenções fiscais, facilidade na aquisição e construção de templos em áreas privilegiadas da cidade, ou perdão de dívidas milionárias com o Estado, como vimos recentemente no encontro que vários líderes protestantes, evangélicos, principalmente pentecostais e neopentecostais, tiveram com o presidente da República. Só uma das igrejas tem uma dívida com a Previdência de 144 milhões de reais, Internacional da Graça de Deus. Vários candidatos colocam os títulos antes dos nomes. O pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão, partido do governador do Rio de Janeiro, foi candidato à presidência da República há alguns anos e é pastor da Assembleia de Deus e presidente nacional do partido. Vamos ver alguns rostos do protestantismo brasileiro. Ele tem vários rostos. Luiz Longini Neto fala sobre o novo rosto da missão, em que analisa o protestantismo brasileiro. Não se pode falar em protestantismo brasileiro, mas em protestantismos, como bem definiu já há algumas décadas Antônio Gouveia de Mendonça. Nós temos hoje no Brasil igrejas inclusivas, que acolhem os fiéis LGBT, igrejas pastoreadas por gays e lésbicas, há outras que exigem que as mulheres se vistam com vestimentas que parecem burcas, só com a cabeça exposta. Mas há também igrejas cujos membros, até pastores, desfilam em escola de samba no carnaval. Há igrejas que se manifestam contra temas caros à sociedade brasileira, como racismo, aborto, homossexualidade e outros que os vinculam à esquerda e que, por isso, têm aceitação por liberais ou esquerdistas, que servem do diabo, embora participantes de igrejas evangélicas. Essa é a acusação que essas igrejas recebem via de regra. A participação política partidária protestante no país começou nos anos 30. Um deputado metodista foi eleito pelo partido PSB. Nenhum dos que se lançaram à disputa a partir de então teve apoio oficial de suas denominações. Suas presenças eram pluripartidárias, na sua maioria, apoiou o regime civil-militar a partir de 1964. Poucos políticos contestavam o regime. Foi muito conhecida a atuação do deputado já falecido Dazo Coimbra, que chegou a ser, na época da Constituinte, denominado de um porta-voz do Centrão, que era evangélico e trabalhou durante muito tempo, foi até não conseguir ser reeleito, o deputado que teve o período mais longo na vida pública como deputado federal. Começou pelo antigo Estado do Rio de Janeiro e depois da fusão pelo Estado do Rio de Janeiro, e de fato era evangélico e fazia questão de apresentar-se como evangélico, membro da Igreja Evangélica Fluminense. Poucos políticos protestantes contestavam o regime. Não faz tanto tempo assim que as igrejas pentecostais e neopentecostais, como a Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça e outras, lançaram candidaturas oficiais. Como esses candidatos não têm vivência política e são escolhidos pelas cúpulas das igrejas, sua contribuição ao debate político é quase nula. São corporativistas e se comportam como despachantes de interesses de suas igrejas. Muitos se envolveram em escândalos financeiros. Aliás, raro é um escândalo financeiro em que não haja pastores ou políticos evangélicos envolvidos nesses escândalos. São sectários e as suas campanhas são levadas a efeito nas igrejas que pertencem. Por outro lado, surgem também candidatos de esquerda protestantes. Sua origem protestante é mais ligada às igrejas históricas, com difuso apoio entre pentecostais progressistas. Essa disputa pelos votos dos protestantes não é ideológica, é corporativista. O candidato apoiado ou lançado pela igreja é um instrumento de Deus para purificar a política. As igrejas protestantes, então, passaram a ser vistas como celeiro de votos, uma vez que a frequência aos cultos é da ordem de 85% dos evangélicos semanalmente. Então, os pastores são vistos como mensageiros de Deus, e sua palavra, para o bem e para o mal, tem um forte peso, que não ocorre com o catolicismo, em que a frequência às missas é bem menor do que a frequência dos protestantes e evangélicos. Essa seria, talvez, uma das razões da maior influência do pastor aos eleitores de sua igreja em relação aos padres católicos. Com o aumento do número de protestantes no país, o fenômeno da conversão envolve rupturas com os padrões até então seguidos.
E como muitas pregações falam do não envolvimento com as coisas do mundo, isso não leva a uma percepção da importância da democracia. Vários líderes religiosos protestantes usam métodos políticos e se dizem profetas. Há também visões. Isso causa um certo desapego às liberdades de organização e expressão. O desapego à democracia é consequência da soma desses fatores. Há uma tendência do crescimento do sectarismo. O triunfalismo e corporativismo é uma constante. Basta ver o principal jargão das marchas para Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, declara isso. Com o sectarismo, a dificuldade em elaborar uma visão universalista da política, porque essa não é uma preocupação do grupo. O corporativismo, por seu lado, enfatiza a conquista, se baseia em questões morais e adesão governista pragmática, na busca pela maximização do retorno à comunidade. Assim, buscam-se acordos para que a igreja local tenha benesses governamentais nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. É comum ouvir em igrejas protestantes os líderes dizerem que somente os eleitos de Deus devem ocupar os cargos chaves da nação. Sob essa visão, o protestante se enxerga como moralmente superior. Afinal, nasceu para ser cabeça e não cauda. Há um triunfalismo baseado na concepção de que os protestantes têm o direito divino de governar. Um dia os protestantes vão dominar literalmente a terra e já poderiam começar a tomar o poder. Apregou então a restauração espiritual da nação, pois Deus está levantando homens cheios do Espírito Santo para a tomada dos postos de comando. E eu concluo, ao longo da história, podemos caracterizar as posturas do protestantismo e sua participação política. Uma delas é a rejeição à participação, segundo a visão anabatista ainda do século XVI, os cristãos radicais. Outra postura é o denominado ideal de nação cristã, praticada, defendida e levada a efeito por Calvino, lá no século XVI também. Outra posição vigente por muito tempo foi a que se praticou na Guerra Civil Inglesa, baseada na liberdade religiosa e na criação de um Estado não confessional. Nesta visão, os cristãos participam das funções do Estado, mas em funções civis, evitando que o Estado se torne uma religião oficial. Vou usar agora, para terminar, uma divisão sobre as fases do protestantismo brasileiro, adaptado de uma fala do professor Vasni de Almeida, que achei bem interessante, que nos ajuda a pensar as práticas protestantes nas questões políticas. De 1890 a 1940, houve o alinhamento das instituições e práticas missionárias com a dicotomia entre modernizar e conservar. Já entre 50 e 60 do século passado, com as ações produzidas pelo discurso de responsabilidade social, houve um distanciamento do discurso liberal conservador. Já entre 70 e 90, houve a hierarquização dos pobres nas igrejas e um avanço das igrejas neopentecostais e suas práticas mais liberais nos usos e costumes em relação às igrejas pentecostais tradicionais. Já nos anos 2000, houve um retorno às práticas morais conservadoras e o alinhamento não apenas das igrejas neopentecostais e pentecostais, mas um crescimento ou alinhamento do fundamentalismo com o neocalvinismo. No Brasil, hoje, tem-se dito que o Estado é laico, mas o povo é predominantemente cristão, que seus valores são os cristãos e etc. A esfera pública, que deveria já adentrando na segunda década do século XXI, tornar-se mais genuinamente não confessional e superando a peste de maior país católico do mundo, se torna sectarista. A lógica protestante do século XXI é exclusivista. Majoritariamente, os protestantes se encaixam nas visões mais conservadoras e se alinham ao projeto não democrático que ocupou o poder nos estados e no governo federal, que se torna terrivelmente evangélico com todas as implicações que isso traz. Assim eu termino a minha participação. Muito obrigado. Bom, agradeço, Sérgio. Vou passar a palavra para o Gabriel imediatamente. Gabriel? Estão conseguindo me escutar? Estamos. Tá bom? Então tá bom. Tá bom. 20 minutos, beleza? Oi? 20 minutos. Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos, principalmente dessa mesa virtual, o Paulo, o Sérgio,
a Bruna, e peço desculpas a todos também, e também peço desculpas pela demora, porque eu sou um neófito no Meet, então realmente teve um problema com o áudio. Bom, como nós foi pensado, eu queria falar um pouco sobre o Crivella. Nós conversamos anteriormente, só que eu achei melhor a gente falar um pouco sobre as eleições de 2018. Né? Como é que foi o voto evangélico nas eleições de 2018? Então, eu preparei essa breve apresentação para vocês com alguns pontos principais que nós podemos debater posteriormente sobre a conjuntura e sobre os dados de comportamento eleitoral sobre as eleições de 2018. Então, como o Sérgio já comentou, a questão dos censos, nas últimas décadas o Brasil foi marcado por transformações culturais com importantes desenvolvimentos na política institucional. Na esfera da cultura, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele vai mostrar nos censos de 1980, 91, 2000, 2010, demonstram a intensificação da expansão dos evangélicos e a tendência acelerada do declínio dos católicos. Assim, os evangélicos vêm ampliando gradativamente, desde o censo de 1980, com 6,6% da população que se declarava evangélica, para 22% em 2010. Enquanto os que se declaravam católicos, em 1980, eram 89% da população, em 2010 passaram para 64,6%. É interessante destacar que os pentecostais são um grupo evangélico mais competitivo e com maior capacidade de influência da esfera religiosa para a esfera política, como muito bem assevera Maria das Dores Machado. O sucesso que este grupo encontra nas disputas eleitorais é resultado, entre outras coisas, de um rápido processo de formação de lideranças e uma intensa socialização dos fiéis. Deriva-se de uma revisão da concepção de política e de cidadania por parte desses evangélicos. Sendo assim, trazendo para as eleições de 2018, nesse ano foram eleitos 84 parlamentares dos mais variados ramos evangélicos. E também a disputa eleitoral ela contou com 3 pentecostais. Marina Silva, do Partido Rede Solidariedade, da Assembleia de Deus. Flávio Rocha, do Partido Republicano Brasileiro, atual Republicanos, né? Que é empresário da comunidade e empresário e membro da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, e o Cabo Daciolo, do Partido Patriota, que é bombeiro e pastor assembleano. Né? Ambos, os 3 foram derrotados aí do primeiro turno. Nesse mesmo ano eleitoral, terminou a disputa petistas versus tucanos, que estruturou as eleições presidenciais por 2 décadas no Brasil, através de um desfecho de uma conjuntura de crise econômica, a alta do desemprego, da pobreza e da desigualdade, além disso, a esteira da Operação Lava Jato, o impeachment e impopularidade do governo Temer. O Temer saiu com a menor popularidade de um governo com 13%, né, de aprovação. Portanto, um ambiente elevado de incertezas econômicas e disputas sociais intensas. Ao traço desse panorama sociopolítico, é nítido o apoio dos líderes evangélicos ao candidato Jair Bolsonaro, por considerá-lo representante legítimo de seus valores e capaz de derrotar o inimigo petista e os perigos apresentados por esse partido, segundo as visões das lideranças, tais como implantar o comunismo, perseguir os cristãos, reorientar a sexualidade das crianças, destruir a família, como nos discursos que nós presenciamos ao longo de todo o pleito do Silas Malafaia e seus famosos tweets da Igreja Assembleia de Deus, Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra. Então, alguns segmentos evangélicos, sobretudo os pentecostais, eles encontraram em Bolsonaro uma forma de impor suas pautas contra o aborto, a união de pessoas do mesmo sexo e, entre outras causas LGBT e demais demandas mais progressistas, apoiando assim a candidatura mais conservadora do Bolsonaro. O meio de apoio foi implícito e muitas vezes explícito, se deu por meio de discursos inflamados através da internet, principalmente das redes sociais, que encontraram em muitos adeptos, promovendo em muitos casos a polarização de grupos cristãos que enxergam as questões políticas de formas muito distintas. Não obstante, o maciço apoio pastoral a Bolsonaro recrudesceu o antipetismo evangélico. Bolsonaro, portanto, com sua pauta conservadora e a sua fala contundente, personifica e reverbera a mensagem dos parlamentares evangélicos pentecostais, que, por sua vez, não têm meios para que chegue ao cargo máximo da nação, que é a presidência da República. De fato, os evangélicos pentecostais possuem um conservadorismo ativo ao almejarem influir no campo da moralidade pública, tendo em vista que, estrategicamente, não planejam apenas salvaguardar a moralidade dos evangélicos do meio profano,
mas lutar para que os seus valores morais se inscrevam na ordem legal do país. Por conseguinte, as sinalizações de Bolsonaro em direção ao segmento evangélico foram fortes, de modo que, além de ser um segmento religioso expressivo demograficamente, como falei sobre o censo, mostrou-se em boa medida alinhada a ele eleitoralmente. Conforme analisa Ronaldo Almeida, em artigo recente, até a composição do governo Bolsonaro identificou-se na grande chave cristã, não incluindo referências específicas às religiões afro-brasileiras e espíritas, mas incorporou o judaísmo como compreendido pelo evangelismo de matriz fundamentalista norte-americana. Né? Nós vemos sempre nesses movimentos antidemocráticos, que estão sendo alvo agora do STF, bandeiras de Israel, da Ucrânia, né, que tem um peso de extrema-direita, junto com a bandeira americana, nesses eventos. Bolsonaro, portanto, ele se declara católico, mesmo sem acentuar as características desse segmento, e sempre indicando aos evangélicos que pode ser, ou mesmo parecer um evangélico. Com certeza, isso acaba auferindo um certo efeito eleitoral. A eleição de Bolsonaro, como tantas outras eleições, foi resultado de situações conjunturais e de processos estruturais vividos no Brasil, assim como a eleição do Marcelo Crivella na ex-capital federal, Rio de Janeiro. Como Paulo falou, foi motivo da minha dissertação e também está sendo motivo de um artigo que nós publicaremos em breve sobre a conjuntura política das eleições municipais de 2016 no Rio de Janeiro. Destaco, portanto, 3 fatores que transpassam a conjuntura brasileira na qual o conservadorismo e os evangélicos estão implicados. Não necessariamente seriam causas para a eleição do Bolsonaro, mas como fatores que encontram Bolsonaro a sua clara representação conservadora. A primeira, como vai muito bem identificar Ronaldo Almeida, é a crescente crítica nos últimos anos no que se refere a qual papel deve o Estado na economia, mais especificadamente, as políticas de proteção social. Essa crítica advém da desconsideração do reconhecimento parcial dos benefícios das proteções sociais, em que teriam gerado a possível acomodação de pessoas e fidelização ao partido político, né? Uma clara menção ao Bolsa Família. Dessa forma, passa a ser enaltecida e valorizada a ideia de esforço individual e a iniciativa privada em contraposição às políticas compensatórias e identitárias. A crítica veio principalmente dos setores médios que não se viram contemplados por diversas políticas dos governos petistas, ao mesmo tempo que foram atingidos indiretamente pelos efeitos de uma economia aquecida pelo consumo, também sentiram os efeitos da crise econômica que se acentuou a crítica do Estado e seu caráter protetivo. Um fator que corrobora isso é que esse entendimento do esforço individual possui uma grande afinidade de sentido com a orientação da teologia da prosperidade entre os neopentecostais e que se expande no meio evangélico. Como muito bem ressalta Ronaldo Almeida, esse sentido de satisfação com o papel do Estado na economia não significa, em hipótese alguma, que os evangélicos não tenham usufruído de políticas afirmativas e compensatórias nos últimos governos, mas sim que o discurso da prosperidade material é valorizado pela religião como uma ética econômica. De outro modo, né, o discurso a favor do Estado mínimo, ele apoia-se em grande medida na recusa da corrupção, dos privilégios e da morosidade do setor público, do que no apoio incondicional às agendas neoliberais. O que é, obviamente, nós vemos em pesquisas do Instituto de Democracia, que não tem apoio popular algum, essas medidas neoliberais. Mas não despropositadamente, o Flávio Perucci, naquele artigo de 87, que ele fala sobre a direita, nova direita do Brasil, e o Ronaldo Almeida também nesse artigo recente, eles demonstram que são frequentes alianças estratégicas de conservadorismo moral e liberalismo econômico como uma forma de melhorar o desempenho eleitoral. Basta nós vermos a aliança entre Bolsonaro e sua pauta conservadora com Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, um liberal formado pela Universidade de Chicago. O segundo aspecto que é importante para se perceber essa conjuntura é o fator social crucial para essa importância, é a pauta dos costumes e da moralidade. O Brasil, com a redemocratização, avançou em mudanças de direitos considerados progressistas, em termos de direitos sexuais, reprodutivos e união de casais do mesmo sexo. E o movimento oposto fez com que houvesse um recrudescimento das reações para conter esses valores morais e mais progressistas.
tal cenário tem resultado na disputa pela moralidade pública, que encontrou nas religiões cristãs os principais promotores da sacralização da família e da reprodução. No entanto, o conservadorismo dos costumes, sobretudo os propagados por segmentos evangélicos e também católicos, não pretende se limitar aos seus fiéis, mas alcançar a sociedade como um todo, disputando no plano da norma jurídica os conteúdos da moralidade pública. De modo que buscam construir uma narrativa, uma gramática comum, no sentido de Laclau, capaz de transpor as fronteiras religiosas e absorver outros grupos ou estratos sociais, mesmo religiosos ou não, havendo, portanto, uma publicização e reconhecimento da pauta moral na esfera pública. Em um artigo em que eu, Paulo, Gracino, Janine Targino, nós escrevemos, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da publicização do pentecostalismo na esfera pública, debatendo um pouco mais, mas não vou entrar muito em mérito dessa questão nesse momento. O terceiro fator, e sem esgotar, obviamente, as possibilidades dos fatores sociais, destaco o recrudescimento de posturas e ações mais punitivas dos aparelhos de segurança do Estado. A redução da maioridade penal, a revisão da lei de armamento, a lei de terror, são exemplos de ações que ampliam a violência do Estado, sobretudo a população criminosa ou daqueles que não se enquadram na expressão cidadãos do bem. Basta relembrarmos que cerca de 2/3 dos deputados evangélicos votaram a favor da redução da maioridade penal. Na campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro e seus aliados buscaram sensibilizar o eleitorado passível desses vetores elencados, abraçando as pautas dos costumes, da crítica ao papel do Estado na economia, da ineficiência burocrática e a corrupção no meio político de modo geral, bem como a necessidade do liberalismo econômico como demiurgo do progresso e da eficiência do Estado na sociedade brasileira, ganhando grande apoio, principalmente dos evangélicos, que sempre foram sensíveis às questões relativas ao corpo e ao comportamento. Também é importante frisar que nem todos os evangélicos são conservadores e que a pauta conservadora vai além dos evangélicos. Nesse aspecto, dentre essa pauta participam também católicos, outras religiões e atores não religiosos. Para finalizar, infelizmente, por conta do computador, eu não vou conseguir colocar um gráfico para vocês, mas não tem problema, eu só vou apenas citá-lo. Eu vou afirmar o seguinte, que eu tenho a consciência que a variável religião ela não é a única que explica o resultado eleitoral de 2018, mas ela teve um peso fundamental, principalmente na formação e mobilização discursiva da agora pública brasileira. De fato, o voto evangélico foi um forte pendor nas eleições presidenciais de 2018, como a Datafolha fazia uma pesquisa de intenção de voto entre católicos e evangélicos no dia 26 de outubro de 2018. E a eleição, o segundo turno, foi no dia 28. Então, foi numa quinta e a eleição foi no domingo. E aí eu queria destacar algumas questões. O primeiro é o seguinte, os votos católicos em Bolsonaro e em Haddad. Tá? E aí eu vou só dizer a diferença, porque como não tem como mostrar o gráfico, peço desculpas por isso, eu vou comentar o seguinte. A diferença entre os votos de Bolsonaro e do Haddad. Entre os católicos votaram mais em Bolsonaro, a intenção de voto, obviamente, 164 mil deles disseram que votariam os católicos votariam no Bolsonaro. Enquanto os evangélicos que votariam no Bolsonaro seriam 11.552.000 a mais do que votariam no Haddad. Então, de acordo com esses números, nós observamos que houve uma considerável variação entre o segmento católico e evangélico na intenção de votos da presidência da República. De modo que percebemos que ocorreu um empate técnico entre a população católica, como eu disse, uma diferença de 164 mil, comparado com os evangélicos, que chegaram a 11 milhões de diferença. Foi o suficiente para abrir uma margem de 11 milhões de votos do conjunto total dos votos válidos no segundo turno. Também destaco que esse relativo equilíbrio entre os números percentuais de intenção dos votos do católico no segundo turno. Contudo, as intenções de voto em Bolsonaro entre os evangélicos fizeram uma grande diferença a seu favor. Foram mobilizados pelas pautas dos costumes, pelo receio da ameaça comunista, pelo apelo à honestidade das pessoas de bem,
fazendo com que tivesse grande aderência eleitoral, notadamente entre o público evangélico mais conservador. Outras demandas também estavam em associação e de interesse mais amplo da população, como a crise econômica, o antipetismo, a demanda por um candidato novo, aspas, e que fizesse uma nova política, são alguns exemplos. Enquanto a candidatura do Haddad mobilizou o discurso pela democracia frente à ameaça de governo de militares, o Estado como principal fomentador do aquecimento econômico e a oferta de proteção social, e também a pautas mais progressistas. Contudo, tais concepções foram derrotadas pela vitória de Bolsonaro, sobretudo acarretadas pelo passivo criminal de alguns representantes do Partido dos Trabalhadores, tendo sua principal figura política presa em Curitiba. Para finalizar, diante do exposto, eu percebo que o voto evangélico foi fundamental para a base eleitoral de Jair Bolsonaro. Contudo, sua importância se deu mais em aspectos qualitativos do que quantitativos, principalmente no ambiente dialogal do espaço público brasileiro contemporâneo. Visto que a campanha de Jair Bolsonaro foi substancialmente direcionada aos evangélicos, em vários níveis, inclusive na pauta moral e de valores, favorecendo assim Bolsonaro em um segmento populacional em que este grupo é o mais presente, especialmente por sua capacidade de atingir setores que, na última eleição, votaram na candidatura do PT. Basta lembrar que Silas Malafaia, Robson Rodovalho apoiaram o governo PT e, inclusive, o Marcelo Crivella, ex-senador e atual prefeito do Rio de Janeiro, não só apoiou, como teve grande apoio do Lula nas eleições municipais, ao longo de todas as eleições municipais, em detrimento do próprio candidato do PT na capital fluminense, e integrou o Ministério da Pesca do governo Dilma, mesmo assim apoiou o impeachment e agora se mostra mais favorável ao governo Bolsonaro. Eu acho que eu não esgotei meu tempo, não, e assim termino. Muito obrigado. Agradeço, Gabriel. Agradeço, Gabriel, Sérgio. Eu vou passar a palavra para o público que tiver questionamentos, né? Vamos, como a Bruna colocou, as pessoas priorizarem fazer perguntas em escritas, né, para a gente dar dinamismo aqui às respostas. Eu queria só fazer 2 comentários rápidos, né? Hoje à tarde teve uma live bem interessante do Paul Fresto, né, que é uma referência para o estudo de sociologia e sociologia da religião e política, evangélicos e políticas, desde 94, a tese, talvez tenha sido uma das teses pioneiras nesse campo aqui. Assim, eu pensei e ouvindo o Gabriel aqui, principalmente por óbvio, concordo bastante com as coisas que a gente trabalha muito junto, desde da iniciação científica, então a gente concorda bastante e troca bastante sobre populismo, que é uma coisa que o Gabriel se debruça com mais sistematicidade do que eu, e eu com a questão do Laclau e com teoria da linguagem e religião. Então me chamou a atenção nesse ponto, para ir mais direto ao ponto, uma questão que o Sérgio colocou sobre democracia, e por que eu falei do Paul? Porque o Paul também falou a mesma coisa, entre democracia e pentecostalismo. Eu tenho uma impressão, né, e o estudo, por exemplo, um estudo que chama A Igreja contra o Estado, é um estudo clássico do Roberto Romano, ainda da década de 70, né, que ele deixa isso bem claro, dessa dificuldade que a gente tem de transpor questões que são de ordem política para dentro de um discurso teológico e vice-versa, né? Contemporaneamente, o Peter Baer, que é um pesquisador canadense, ele também volta nesse ponto, né? Mostrando como que essa transposição, no caso o Peter Baer é neo-lumaniano, ele está pensando em tradução, né? Como que essa tradução dessa problemática ela é difícil, né? E o que eu queria observar aqui é que o que acontece
quando alguns tipos de narrativa são narrativas mais abertas e narrativas mais fechadas. Não tem como a gente pensar em teoria da linguagem e pensar que todas as narrativas religiosas elas se dão da mesma forma. Ela tem historicidade, ela tem contexto, conjuntura e etc. Então, essas narrativas não são da mesma forma, né? Então, a lógica teológica que rege os pentecostalismos, né, sejam o pentecostalismo mais próximo ao que a gente tem convencionado chamar de teologia do domínio, ou seja, o pentecostalismo mais distante da teologia do domínio, é muito difícil você falar em plena democracia, porque o próprio arcabouço estruturado do pentecostalismo ele é avesso a qualquer possibilidade de democracia. Em algum lugar, e o Habermas em Naturalismo e Religião ele vai mostrar isso, em algum lugar você vai ter que desidratar, né? Ou você desidrata o pentecostalismo, ou você desidrata a democracia. No nosso caso atual, você teve que desidratar a democracia, né? Você teve que abrir mão de preceitos básicos da democracia para uma participação plena dos pentecostais na democracia, né? Quando você articula, você faz uma hermenêutica do político do ponto de vista dos preceitos religiosos, teológicos pentecostais, você tem uma série de dificuldades aí, né? Então, essa é um ponto, né, que o Sérgio, o Gabriel toca, que eu acho que é importante a gente voltar e tentar perceber, né? Qual que é a interconexão entre pentecostalismo, no caso, e política, né? E as possibilidades que a gente tem de ter uma democracia. A outra aí, rapidinho, já vou passar as questões aqui, o Gabriel não entendi se ele saiu aqui, se ele não saiu. Enfim, a outra questão que a gente tem que observar é os enunciados, e aí pensando ainda a religião como política, né? Os enunciados, né? Os enunciados da ação política pentecostal, né? O Paul Freston falou hoje que ele não acreditava que os pentecostais tinham um plano político, um projeto político, que esse projeto político foi sendo meio que conjuntural. Eu não sei, eu acho que tem, né? Quando a gente pesquisa o micro, né, quando você vai pensar as estratégias de candidaturas, estratégias de ocupação de espaço da IURD, etc., eu tendo a discordar do Paul nessa questão. Né? Eu acho que os pentecostais têm um projeto. O fato deles terem se aliado ora ao PT, ora ao Sarney lá atrás, ora... isso aí, a partir do momento que eles vão ganhando corpo e vão ganhando legitimidade pública, eles vão montando uma estratégia de poder, sim, uma estratégia política, por óbvio. Eles têm, sim, na minha opinião, essa estratégia. E os enunciados, eles são enunciados discursivos de algo que é do não dito. Né? Por exemplo, algo que não pode ser dito, algo que não pode nem ser pensado. Não pode nem vir à tona. Eu estou pensando aqui em certa teoria que dialoga com a psicanálise, né? Ele não pode nem vir à tona. Né? A ideia da eliminação do outro, por exemplo, é algo que a gente não pode pensar e verbalizar. Né? Mas aí as políticas levadas a cabo pelo pentecostalismo, que são restritivas de cidadania, né? Uma espécie que elas escondem, né, vontade de eliminação do outro, da existência física do outro, inclusive. Só que isso não pode ser dito claramente. Né? E isso, então, está no subtexto. Eu não estou dizendo. Você pode pegar vários evangélicos e perguntar, eles nunca vão admitir isso. Né? Todos nós, seres humanos, segundo o nosso camarada Freud, temos desejos inconfessos. Então, isso faz parte do desejo confesso. E outra, o Gabriel enuncia isso, mas ele não aprofunda. A gente mais precisa do que mais a gente sente falta. Num país em que a Lava Jato tornou a moral algo extremamente escasso, pelo menos visivelmente, publicamente,
deter um discurso sobre moral é o grande filão, né? Não é à toa que o Silas aqui era o cara que chegou por último na corrida dos pastores, né, com Edir Macedo, com o Valdemiro, com o R.R. Soares. Ele acaba sendo hoje o pastor mais em evidência, né? Porque ele é o cara que empresta esse discurso moral. Vou passar aqui para as questões. Gabriel, está aí? Gabriel? Sérgio? Alô? Tô sim, Tô sim, Paulo, tô sim. Tô sim. As perguntas elas estão aqui. Ô, Bruno, você quer que eu leia as perguntas para eles ou eles mesmos leem e vão respondendo? Eu acho melhor, por uma questão de organização, Paulo, você ler as perguntas que a gente está gravando, claro. Tudo bem. Então, eu vou só tirar meu vídeo e vou só ler as perguntas aí. Bom, o Alexandre. É o Alexandre. O Alexandre, parabéns, Sérgio, apresentação interessante. Roberto Cruz, um novo traficante evangélico. O Roberto Cruz, ele está, não sei se está fazendo um comentário. Um termo novo surgiu na mídia nos últimos meses, traficante evangélico, como uma comunidade evangélica acolhe esse que é uma situação cada vez mais recorrente nas comunidades do Rio de Janeiro. Há relatos consistentes de perseguição a líderes religiosos de matriz afro, né? O Roberto Cruz. O Felipe Bordão, eu acho que, desculpe se eu não consegui compreender aqui pronunciar certo o Bordão. Os neopentecostais têm uma estratégia de poder. Acredito que o Paul Fress falara do pentecostalismo à Assembleia de Deus. Ele está colocando que acha que o Paul Fress não falou à lá Assembleia de Deus. Eu não sei, porque eu acho que na verdade, eu não sei se a gente consegue falar de pentecostalismo à Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus existem várias. Eu não sei se a gente consegue falar de pentecostalismo no geral. Eu acho que é difícil também falar e a gente tem que matizar um pouco essa discussão, né? Era só uma colocação, não tenho como falar da fala do Freston aqui agora, mas enfim. Como vocês veem, o Flávio e Sheila Radamares, como vocês veem o retorno do poder político para as mãos das religiões? Gabriel, a Bruna está te perguntando se é possível falar em protagonismo de alguma religião evangélica. Eu acho que essa vai muito próximo ao comentário que eu fiz aqui do Paul, que o Felipe comentou ali em cima, né? Isso durante o processo eleitoral. Eu acho que são essas as questões, pelo menos que eu consegui ler aqui. Quem quer começar? Quer começar, Sérgio? Pode ser. Tá dando problema no som? Não, tá ótimo. Então tá bom. Bom, então houve um comentário sobre a questão dos traficantes evangélicos, né? Que na verdade é um tema que já vem sendo pesquisado e discutido há algum tempo, né? Isso aí, vários traficantes se declaram evangélicos. Houve um caso uns anos atrás de um pastor da Baixada Fluminense, Marcos, não me lembro sobre o nome dele, que era vinculado a vários traficantes, né? Houve um filme, um documentário, talvez ele tenha já uns 12 anos, talvez, não me lembro o tempo, chamado Dançando com o Diabo, em que talvez vocês conheçam, em que um pastor numa comunidade dominada pelo tráfico na zona oeste do Rio de Janeiro, ele vai se dedicar a trabalhar com esses traficantes, e há uma cena muito emblemática. Esse documentário ele é de um jornalista inglês, se não estou enganado, e que esse pastor ele vai acolher algumas pessoas que foram
que eram envolvidos com o tráfico e que fizeram alguma coisa errada e que apanharam muito, e ele acolhe essas pessoas na igreja e fala, olha, vocês vão para o hospital e vocês lá não podem afirmar que aconteceu por causa do tráfico. Você tem que dizer e falar para olha, você vai dizer que você estava com uma mulher casada, o marido dela chegou, ele pegou você em flagrante, vocês em flagrante, ele te bateu, não te matou porque você conseguiu fugir. Então, você vê que há uma proximidade muito grande entre o tráfico e as igrejas neopentecostais, né? E esse envolvimento, há relatos de comunidades dominadas pelo tráfico, que os traficantes, antes de saírem para fazer os seus trabalhos, eles se reúnem e fazem pedido de oração. Então, isso é fato, e há também, por causa disso, a perseguição e mesmo destruição de centros de candomblé e umbanda nas comunidades, e porque eles se dizem evangélicos. Isso é uma realidade. A outra pergunta, poder político nas mãos das religiões. Na verdade, o poder político na mão das religiões, no nosso caso aqui protestante, isso vem aumentando ao longo dos anos devido ao crescimento exponencial dos evangélicos no Brasil. Então, se no início do século passado, os evangélicos e protestantes eram um grupo muito pequeno no cenário político, no cenário religioso brasileiro, com o passar dos anos, como esse grupo vai crescendo, obviamente a sua visibilidade vai aumentando e a sua possibilidade de eleger candidatos e dar votos é muito maior. Então, isso vai, à medida que o grupo cresce socialmente, cresce também a sua visibilidade e a sua possibilidade de gerar votos e de eleger os seus candidatos. Gabriel? Oi. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Flávio e para a Sheila. Quem não sabe, eles são presidentes e membros da Academia de Letras de Vassouras, né? E em relação à pergunta que eles fizeram, eu não tenho nada a acrescentar. Eu concordo plenamente com o Sérgio disse em relação ao retorno do poder político, né? Que é essa grande visibilidade e expansão demográfica que eles estão tendo. Então, realmente, não tenho nada a acrescentar. Ô, Gabriel, só uma questão. Do jeito que foi... só porque eu não sei se eu li e vocês entenderam bem. Na verdade, não há um retorno do religioso, né? O religioso, ele... em vários lugares do mundo, ele articulou a esfera pública. Inclusive, tem vários trabalhos do aqui só para ficar no Brasil, né? A gente pode ver o Jean Paul Liame, mas aqui no Brasil, né? O Emerson Jumbelli, a Paula Monteiro, tem um monte de trabalho já que chama atenção, né? O problema é que, ou o problema para alguns intelectuais é que o poder mudou de mão, né? O ativismo que era do catolicismo, principalmente da teologia da libertação, ele passou para... Quantos deputados da esquerda não saíram da AP, né, da Ação Popular Católica, né? Então, assim, existia essa articulação já, né? Só que a gente mudou o campo, né, de articulação, está sendo articulado a partir dos pentecostais. Pelo menos está sendo articulado mais visivelmente a partir... Né, o Nilmário Miranda ainda está lá fazendo política, existem vários outros... o Patrus Ananias, etc. Podia ficar aqui a noite inteira citando políticos que saíram de dentro das pastorais, né? Então, não é muito... A religião não saiu, né? Tipo, lembrar de Cerejeira, bispo, né? Do cardeal Cerejeira, do cardeal Leme. Tem muito, né? Então, não é muito... A religião não deixou de articular a política, né? Perfeito, Gabriel? Paulo. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Em relação à pergunta da Bruna, né, se é possível falar em protagonismo de alguma igreja evangélica no processo eleitoral. Eu acho que, em questão de processo eleitoral, está mais ligado ao protagonismo dos líderes, dessas lideranças, né, percepção. E que nós estamos vendo desde 2018, desde 2019, quando realmente Bolsonaro foi realmente a presidência da República, nós vemos que existe, parece mais, não sei se o Paulo concorda comigo, o Sérgio também, parece que há mais um consórcio de interesses
de lideranças evangélicas, né? Você tem o Edir Macedo, o Silas Malafaia, sempre buscando algum tipo de algum interesse por parte das igrejas. E o grande exemplo disso é agora na questão do Ministério da Comunicação, né, que foi recriado, colocando uma pessoa do Centrão, que é o genro do Silvio Santos. Então, você percebe que, e lembrando que a concessão de rádio e televisão parte do Ministério das Comunicações, né? Então, para mim, é muito mais um protagonismo de lideranças do que propriamente de algumas igrejas. Lembrando que a Igreja Universal, em termos quantitativos, ela é menor do que a Assembleia de Deus, mas tem mais poder econômico e também televisivo comparado com ela, né? Eu tenho essa percepção, não sei se vocês concordam com isso. Sim, com certeza. Tem mais alguma? Não estou vendo. Sim, sobre os traficantes, você quer comentar, não? Sobre o que a Bruna também falou, perguntou. Você quer perguntar, Bruna, direto para ele? Não, eu queria só fazer uma sugestão, né? Eu acho que o Gabriel respondeu, né, a última pergunta, e a gente abriu novamente, então a gente tem mais algumas questões. Para a gravação, também pode ajudar quem quiser, né, tiver um interesse, de abrir o microfone e fazer a pergunta. A pergunta está escrita aqui no chat, né? Então a gente sabe a ordem de Eu gostaria. Começou, né? E aí a gente pode abrir o microfone para quem quiser falar. Eu só vou ler, então, essas três, né? Não são três, eu acho que é Felipe, Carlos e Paulo César, é isso? Isso, Paulo que César. Perguntaram depois que você reabriu. Falar de perguntar. Tá, então, porque ele escreveu aqui. O primeiro é o Roberto. Aí, se você quiser continuar, só o último, que é o Paulo, que ele gostaria de perguntar no microfone. Tá bom. Paulo, Wilhelme, Paulo César. O Paulo César, Bruno, é o que quer perguntar diretamente. Não faço questão, não. É só quando ela sugeriu que eu abrisse para fazer a pergunta. Se não tem problema também ser por escrito, não. Fica à vontade de vocês que são moderadores. Não, aproveita que você já abriu o microfone, pode perguntar. Eu posso. Beleza, então. Eu agradeço, então, a exposição dos dois colegas, assim, bastante enriquecedoras. O seguinte, a gente tem percebido esse protagonismo aí desses evangélicos, desses coronéis da fé junto ao governo federal. Pois bem, eu sempre fico pensando na relação da igreja nesse processo. Então, a minha pergunta é, vocês percebem a Igreja Católica, diante desse protagonismo de interlocução dos evangélicos junto ao governo federal, vocês percebem a Igreja Católica com algum movimento mais orgânico para não ficar de escanteio nessa relação religião-Estado? Eu vou fazer as outras aqui, vocês anotem aí, e aí a gente vai em bloco. O Felipe, ele perguntou qual que é a importância da participação dos evangélicos na política e qual o perigo de confundirmos Estado laico para um Estado laicista. O Carlos Domingos pergunta se o poder político se dá principalmente pelo aspecto rebanho, pastor, que é dono do rebanho, hoje chamado gado, ou estou errado, né? Ou seja, ele está dizendo assim, se há aquele voto como se fosse um voto de rebanho, né? Que a gente tem chamado o eleitor bolsonarista de gado. Eu acho que a gente menospreza muito o eleitorado, mas aí de direita. Mas depois a gente... Pode também, Carlos, claro. Paulo, eu posso só fazer um esclarecimento só da minha questão? Por que eu fiz assim, só para, de repente, ajudar os colegas na... Claro, pode falar. Eu perguntei sobre a Igreja Católica se há algum movimento mais orgânico em contraposição a essa que a gente até partilhou no grupo, lá de algumas dessas lideranças da Igreja Católica que se ofereceram lá junto ao governo federal, mas aí houve uma reação da CNBB falando que aquele grupo ali não representava a Igreja, não representava a CNBB. Por isso que eu fiz a pergunta se por parte da Igreja, no sentido mais orgânico e tal, mais em conjunto, se há algum movimento nesse sentido, para não se sentir no escanteio
para frear um pouco esse protagonismo dos evangélicos, tá bom? Era só isso para esclarecer, contextualizando a minha pergunta. Obrigado. Beleza. Então, Aham. então quando eu falo sobre esse aspecto, Agora é o Carlos que está falando, é isso? Carlos, Carlos? Isso. quando eu pedi, a minha pergunta ficou meio estranha, né? Não parecia nenhuma pergunta, parecia... Mas quando eu coloquei essa situação, eu estava querendo que vocês pudessem fazer uma análise comigo, se eu estou certo ou errado, do aspecto rebanho, porque há uma colocação... Você me ouve bem? Sim, ouvimos. Há uma colocação que o pastor orienta a sua igreja. Em 92, quando o Brizola era, eu acho que era 92, candidato, e aí eu estive com um pastor aqui da Deus, eu sou da igreja congregacional. Aí ele disse, na minha igreja, a igreja segue a minha orientação, quer dizer, meu rebanho me segue. Então, e hoje, com o advento desse presidente, que num dado momento que ele era batista, não sei o quê, e depois ele disse que era católico, essa confusão toda, e com o advento daquela farsa, daquela facada, que ou teria escapado da morte, então o rebanho dessas igrejas neopentecostal e de muitas igrejas históricas, como é que eu sou membro dela, tem muitos que seguem este homem. Então eu fico pensando desse efeito rebanho. Essa é uma coisa. Se me permite, eu poderia... Alguém fez menção aí, não sei se o Pratos ou sou outro colega, que fez menção sobre a compra de votos com rádio. Eu como se fosse dias de hoje. Eu estava no mestrado em Viçosa, Sarney era presidente, estava negociando 5 anos de mandato, e um deputado que era da nossa igreja congregacional, de direita, ele, chamado Dásio Coimbra, que naquele momento ele tinha para o PMDB, ele usou o primeiro centrão para votar nos 5 anos do PIB. E aí, com isso, distribuiu como compra de voto as emissoras de rádio gospel, como Melodia, como a 93 do Haroldo de Oliveira, que agora está enquadrado, e outras. E despejou um monte de rádio FM que nos proibiu de ouvir as rádios boas que eu ouvia, por exemplo, JB. Colado em cima. Mas eles compram de voto dando emissoras de rádio. Aí, as pessoas evangélicas dizem, está vendo que bênção, o evangelho sendo propagado pelas rádios e tudo. Mas a gente também, que esses mesmos homens usavam essas rádios para fazer campanha política. É isso. Carlos, deixa eu seguir aqui para a gente conseguir que ele responda. Valeu. Show. Viçosa em Minas? Minas, Tem um outro aqui eu também já trabalhei em Viçosa, tem um outro amigo aqui de Viçosa. Eu vou tirar o vídeo e meu som para liberar o sistema melhor, tá? Valeu. O Paulo César Batista pergunta, vocês perceberam a Igreja Católica diante do protagonismo de interlocução evangélico junto ao governo federal, com algum movimento mais orgânico para não ficar escanteado? Ele já até fez essa questão. O Wilhelme Jardim. Primeiro queria parabenizar vocês pela exposição. Minha questão é para o Gabriel. O discurso da IURD parece muito pragmático, como o Ronaldo Almeida bem coloca sobre a eleição do Crivella. Ele faz sua campanha com discurso religioso, no espaço religioso, sem falar de política. E o espaço político usa o discurso político sem falar de religião. Como você percebe o discurso religioso da IURD na eleição do Crivella e na eleição do Bolsonaro? Carlos Domingos já perguntou. Beleza, são essas as questões. Deixa o Gabriel responder primeiro, porque a dele é maior, né? Então deixa ele responder primeiro. Claro. Gabriel. Oi, vamos lá então.
Que eu peguei aqui. A primeira sobre a questão da Igreja Católica, né, que foi dita como desse protagonismo evangélico. A Igreja Católica no Brasil é compreendida pela CNBB, né, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB, historicamente, ela foi, como o Paulo pode ficar melhor do que eu, ela foi meio que clivada, somente com a teologia da libertação, né, que então cardeal Ratzinger conseguiu se mobilizar, principalmente por parte das comunidades eclesiais e básicas, faziam parte, né, uma estrutura importante, né, não só em comunidades, mas também nas favelas do Rio e outros locais, que, ao ser disseminada, né, pelo então cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, emérito, acabou dando espaço para a inserção dos evangélicos nesses locais. Então, a igreja ela pautou-se muito na visão da doutrina social. Eu também não vou entrar nesse mérito aqui, não. Uma questão mais humanitária, dimensão que eles chamam de humanismo solidário. E nas eleições com a polarização, você vê que há um grande racha na Igreja Católica, não só a nível nacional, mas também internacional, por conta do populismo conservador, né? O Paulo trouxe esse elemento aí do Paul Fresson, né? dessa palestra que ele deu, essa live que ele deu de tarde. E então isso vai criando a noção de conservadorismo, uma noção de reação à noção de progresso, progresso de agendas liberais, e também ao progresso em relação à participação do Estado na economia. E aí nós percebemos o seguinte: no Brasil, com essa polarização, há uma grande divisão, porque esse discurso que eu comentei, né, sobre a questão da corrupção, sobre a questão do comunismo, qualquer pessoa que vá contra as noções mais recrudescedoras do conservadorismo, principalmente da pauta moral, é vista como comunista. Então, inúmeras vezes, a CNBB, que é a Igreja Católica no Brasil, é vista como comunista nesse sentido por alguns apoiadores conservadores, né? Mesmo assim, ela tem uma dualidade. Até conversei com o Paulo recentemente, uma dualidade, porque se ela, ao mesmo tempo, reagir a essas pautas conservadoras, ela pode, não digo perder os fiéis, mas criar fiéis muito mais críticos e que não obedecem à hierarquia da igreja, né? A Igreja Católica tem uma hierarquia muito forte. E contraposição também vai contra os aspectos da doutrina social. Agora, em termos políticos do Rio de Janeiro, para poder já terminar, se o Witzel sofreu impeachment, de fato, vamos lembrar que o vice do Witzel é o Cláudio Castro, que é do Partido Social Cristão, PSC. E ele foi formado na renovação carismática da Igreja Católica, na RCC. Né? Não sei se isso vai trazer algum tipo de reverberação em relação à Igreja Católica, mas com certeza fortalece um discurso mais conservador. Lembrando que as orações feitas pelos católicos e a defesa feita pelos católicos do governo Bolsonaro são os católicos conservadores que se encontram, na sua maioria, na renovação carismática. Né? Não sei se eu respondi essa questão. Alguém gostaria de comentar? Quer comentar, Paulo? Sérgio? Isso aí eu queria fazer um comentário rápido. Eu acho que o que a gente tem que... Primeiro, assim, vou ser bem pessimista. As coisas têm começo, meio e fim. Né? O Império Romano acabou e as coisas acabam. A teologia da libertação é um processo histórico, tem o seu início num caldo de cultura pós-Segunda Guerra Mundial, uma valorização do humanismo. Muitas das bandeiras teológicas da teologia da libertação, elas deslizaram, principalmente no nosso caso brasileiro, para a composição de uma arena pública mais humanista e que engendrou o que a gente conhece, muito do que a gente conhece, do que a gente conhece hoje por luta social, mas que no final da década de 80 estava em declínio. Gabriel, eu acho que isso nem foi obra do Ratzinger, né? Claro que ele foi um impulsionador da queda, mas ele não foi o demiurgo da queda. O Ratzinger, eu remeto vocês àquele debate que ele tem com Habermas, no livrinho que saiu aqui no Brasil pela Publifolha, né? O Ratzinger entendeu que o catolicismo deveria ser menor e mais próximo do que ele entende, do que seja
religião do ponto de vista teológico-filosófico e menos prático, né? Porque volto ao Roberto Romano, Igreja contra Estado. O discurso religioso e o discurso prático da vida ordinária, eles entram em conflito corriqueiramente. O Weber já mostrava isso, e etc. Eles entram em conflito, né? E geralmente, frente às necessidades práticas do dia a dia, o discurso teológico sai perdendo, né? Pode ser, não estou querendo fazer previsões para os caldeirões do futuro, não, mas a gente já viu isso, por exemplo, nos estudos da Silvia Fernandes, por exemplo, na Baixada Fluminense com jovens que deixaram de ser religiosos, né? O discurso teológico conservador fez sentido para os pais, mas faz mais sentido para os filhos, né? Se há alguma coisa de bom nessa onda de conservadorismo que a gente está vivendo agora, é que isso provavelmente vai passar, né? Isso quando, não sei, mas vai passar, vai, né? E a sociedade é bem dinâmica. Então eu acho que a quando a teologia da libertação cede espaço para a renovação carismática dentro do catolicismo e os pentecostais ganham o espaço público no discurso mais conservador, isso é, entre outras coisas, movido por uma espécie de zeitgeist, que é um espírito de época, em que quer mais ordem e menos universalismos, né? Veem os universalismos, os humanismos, etc., como algo que causa medo, né? O medo, a gente poder livremente classificar esse outro como o portador e a origem de todo o mal e de todo o medo que me aflige, é algo que a democracia radical ela roubou da gente, tirou da gente, né? E isso faz eu volto a indicar para vocês um autor que faz um resumo disso muito bom, que é o Peter Bayer, em um livro que está traduzido para o Brasil, um capítulo do livro que foi lançado aqui em 1990. Ele vai falar da opção conservadora e da opção liberal. Sem querer ser cabotino, eu e o Gabriel escrevemos um artigo usando o Luma e usando o Yajani, né, usando o Luma e usando o Peter Bayer para pensar os conservadorismos, né? Eu acho também que a gente tem, Sérgio falou sobre os traficantes evangélicos. Eu volto a falar, quando a gente pensa, por exemplo, lá não sei se vocês já devem, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, eles se auto-intitulam um complexo de Israel, né? Ali na região ali do Terceiro Comando, Ilha do Governador, ali, eles, Cidade Alta, eles têm bandeiras de Israel, essa estética, essa aproximação com o Antigo Testamento, isso justifica, por exemplo, o uso da violência, né? Então, é um pouco da teologia do domínio também. Mas aí eu vou deixar o Gabriel falar da pergunta do Wilhelm. E aí a gente passa para o Sérgio. Tá ótimo. O Wilhelm também foi um querido colega lá do UPES, foi orientando do Paulo, né? E mineiro também, né, Paulo? Em relação à pergunta dele, é muito interessante porque na eleição do Crivella, no Rio de Janeiro, nós vemos, principalmente um artigo que nós estamos publicando com o Paulo, nós pegamos alguns pontos principais desde a eleição de 2004, 2008 e 2016, do Crivella como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? E aí nós vemos que os locais do Rio de Janeiro, os bairros do município do Rio de Janeiro, que são mais católicos, já tendiam a votar no Crivella. E em 2016 há uma expansão muito maior dessa intenção eleitoral, dos zonas de votação, no Crivella. Claro que há uma questão conjuntural, como eu falei na apresentação, quando eu citei o Crivella e o Bolsonaro, há uma questão muito forte, mas nós já percebemos que há, sim, uma relação muito, muito próxima entre esses evangélicos e em relação também a esses bairros na eleição de Crivella. A exceção
o Paulo me corrige, por favor, é Zona Norte, né, Paulo? Nós percebemos que a diferença é na votação do Pedro Paulo, né, o candidato que era do Eduardo Paes, né, que foi um local que o Eduardo Paes, na sua gestão, ele incrementou, fez uma boa gestão, criou uma diversificação naquele local, e teve mais votação em relação a ele do que o Crivella, por conta do Estado ali sendo mais presente, podemos assim dizer, no município. Já na eleição do Bolsonaro, eu percebo, em termos de conjuntura, que o contexto social e político ele possibilitou e até mesmo estimulou, mutatis mutandis, né, o uso da palavra religião e seus desdobramentos como meio para falar de todos, né, como um código que estabelece uma comunicação dentro e fora da esfera política partidária, né? E o mesmo código ele foi ativado durante a votação do impeachment da Dilma, né, em que 43 parlamentares usaram a palavra Deus, bem como no slogan da campanha do Bolsonaro, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou nas inúmeras vezes em que o então candidato Bolsonaro ele usou a frase bíblica que está dentro do Evangelho de João, né, conhecereis a verdade nos libertará. Sempre como uma forma de destacar sua crença e seus valores morais ao combate da corrupção e em prol de uma certa noção de integridade, né? Ou seja, em outras palavras, a religião como código ela emerge para comunicar posicionamentos, principalmente como forma de identificação que fortalece o capital político. Não sei se eu consegui responder tudo. Se o Sérgio quer comentar algo, o Paulo também, mas o tempo. Eu não vou comentar não, porque o tempo está urgente. Vou passar para o Sérgio direto. Bom, eu vou tentar, então, sintetizar as questões que foram levantadas aqui para a gente poder responder, né? Bom, foi falado aí pelo Paulo César sobre o protagonismo dos coronéis protestantes, como fica a situação da Igreja Católica nessa situação em contraponto, né? O Gabriel eu acho que ele já respondeu a essas questões. Eu só acrescentaria muito pouco a fala dele, que é uma fala que é recorrente tanto entre os conservadores protestantes quanto católicos, que são conservadores nos costumes e liberais na economia. Então, isso é patente, né? As igrejas, as igrejas evangélicas, protestantes, as pentecostais, elas muitas vezes dão ênfase a esse empreendedorismo, né? Apoiaram as pautas liberais da economia e das questões econômicas que foram tratadas já no governo Bolsonaro, apoiaram a pauta neoliberal desse governo, dizendo que Cristo, de fato, dá ênfase ao homem que se faz por si mesmo. Claro que eu estou exagerando, né? Made safe man. Então, há essa situação. Agora, a Igreja Católica, ela se contrapõe na CNBB, especialmente nessa questão da RCC, né? Renovação Carismática Católica. Eu me lembro que quando o Papa Bento XVI ele foi entrevistado numa ocasião e perguntaram a ele se as mudanças que ele estava promovendo, um retorno conservador na igreja, não faria com que a igreja perdesse seguidores. E ele disse o seguinte: a gente pode ter menos seguidores nominais e mais fiéis praticantes. Então, se nós perdermos milhões de seguidores nominais e ficarmos com aqueles fiéis que de fato são praticantes, a gente vai fazer uma depuração na igreja católica. E essa é a situação, né? Com relação à questão do Carlos, rebanho como gado, na primeira eleição de Lula, os evangélicos criaram um movimento suprapartidário, embora a maioria pertencesse ou tivesse simpatia pela esquerda. Começou com Robson Cavalcante, no Recife, e depois virou um movimento chamado Movimento Evangélico Progressista, que foi bem atuante até a primeira eleição do Lula. Quando o Lula é eleito, assume o primeiro governo, vários dos quadros do Movimento Evangélico Progressista passaram a ocupar cargos no governo. Então, eles, como membros do governo, perdem um pouco a sua liberdade ou autonomia de criticar algumas medidas, inclusive a aproximação com práticas neoliberais.
Banco Central, etc. Então, o movimento evangélico progressista, ele adere ao governo, não o movimento em si, mas a sua cúpula, e então há uma cisão, e posteriormente é criado o outro grupo chamado Evangélicos pela Justiça, que tem uma pauta semelhante, mas que é, como o nome está dizendo, é progressista e que abarca protestantes de vários segmentos. Paralelamente a isso, também a Rede Fale, que fala sobre contra a injustiça, que durante muito tempo produzia alguns prospectos que eram distribuídos, enviados para políticos, especialmente na área de direitos humanos, violação de direitos humanos, direitos sociais, direitos civis, e de melhoria na área de saneamento básico e essas questões. Houve uma aproximação dos evangélicos pela justiça no governo da Dilma com a Controladoria Geral da União para que houvesse uma explicação para a população em geral como funcionava a CGU. Então, foram feitas algumas palestras, porque os evangélicos estavam de fora, foram feitas algumas palestras em várias regiões do Brasil, com membros da CGU, que queriam explicar a necessidade das pessoas fazerem denúncias de má utilização de verbas públicas, porque o povo que no dia a dia está vendo o que está sendo feito, especialmente na área de saneamento básico, né? Com relação ao voto, ao rebanho, o gado, eu concordo com o Paulo que a gente não pode generalizar que todos os eleitores do Jair Messias Bolsonaro sejam efetivamente gado, né? Mas o que é muito comum é falar do voto por cajado nas igrejas protestantes. O pastor, com toda essa visibilidade, essa autoridade que ele recebe, vinda por Deus como se fosse o direito divino de orientar os votos, faz o voto do cajado. Embora a gente perceba em conversas, e leituras e pesquisas que, de fato, esse voto do cajado não se dá 100% dos casos. Porque há muita gente que eu conversei com algumas pessoas que eram da igreja do Silas Malafaia que falaram, olha, ele está sendo ridicularizado por muitos. Isso antes da eleição do Bolsonaro. Porque ele fala, a gente fala amém, mas vota em outro. Então não tem como controlar o voto efetivamente, né? Então, você tem esse voto que é difuso, você tem, de um lado, uma esquerda que é protestante, e alguns são de origem de igrejas pentecostais, e, de fato, você tem, embora a maioria pertença às igrejas históricas e que são, via de regras, de apoio ao governo institucionalizado. Nós vimos, o Gabriel já falou aí do apoio desses líderes que estão hoje aí dos neopentecostais e pentecostais que aderiram ao governo Bolsonaro, mas eles, na verdade, eles aderem talvez desde Pedro Álvares Cabral, né? Eles sempre aderiram a quem está no poder. Eles querem benefícios, eles querem benesses, então o governante de plantão é aquele que vai ter o meu apoio, né? É interessante que, quando se fala de conservadorismo, voltando um pouco à minha fala, houve uma mudança nas práticas das igrejas protestantes no século passado, na época do golpe, antes do golpe de 64, houve em 1962 a Conferência do Nordeste, em que pessoas que não eram nem evangélicas foram convidados para serem palestrantes e falaram naquela crise do processo revolucionário brasileiro, falando do sentido de revolução, e nessa época, de 64 em diante, as cúpulas das igrejas, das denominações históricas no Brasil, via de regra, se tornam conservadores. Então, há como que uma revolução nessas igrejas, antes de 64, e os progressistas, que eram membros dessas igrejas, eles foram alijados, foram perseguidos. Muitos que eram pastores perderam suas igrejas, os que eram pastores, professores de seminários perderam a possibilidade de dar aulas, tiveram que sair do país, passaram por dificuldades, seminários foram fechados, especialmente presbiterianos, e houve uma caça às bruxas. E pastores que entregaram membros de suas igrejas, que eram acusados de serem comunistas, só eram socialistas ou defendiam uma pauta mais liberal, e foram perseguidos, a gente sabe disso.
né? Então, você tem esse grupo conservador vai se apropriar das cúpulas das denominações no Brasil e vão, então, apoiar o golpe, e os evangélicos que passam a ocupar cargos públicos em várias esferas, não só eleitos como prefeitos, governadores e deputados, etc., mas mesmo vão se apropriar da cúpula estatal. Então, vão ocupar vários cargos importantes, em várias oportunidades, porque eles nasceram para ser cabeça, não cauda. Então, e isso agora você vê com o apoio do neocalvinismo ao bolsonarismo e o fundamentalismo, que de fato acontece não apenas nas igrejas evangélicas, mas também nas igrejas católicas, especialmente entre os carismáticos, cujo discurso é muito semelhante às igrejas neopentecostais. E você tem esse neocalvinismo, ele tem um crescimento muito grande nas igrejas históricas. Então, é o neocalvinismo que, como diz um pesquisador da Bahia, Zósimo, é o neocalvinismo que é negacionista. Ele nega que houve a revolução, que houve o golpe de 64, que não foi revolução, que não foi um golpe, não foi nenhuma revolução, foi alguma coisa, foi uma ditadura, foi uma dita branda, e uma série de situações, né, que o Brasil crescia. Esse discurso triunfalista é apropriado por essas lideranças e é reproduzido hoje, em pleno século XXI, por pessoas que negam essa situação, né? Eu não sei, eu acho que eu já falei demais e já está na hora de terminar a minha fala, né? Beleza. Bruno, tem mais alguém? Você conseguiu ver mais alguém? Mais alguma questão ou a gente encerra? Tem só mais uma questão, né? Eu já anunciei aqui, né, que a gente está no horário para encerrar, né? A gente ainda pode estender mais um pouquinho. Tem a pergunta do Roberto Cruz. Você prefere que eu faça, Paulo? Você quer fazer? Pode falar, eu não tô localizando aqui. Pode falar. O Roberto Eu fechei aqui e não estou conseguindo localizar novamente. Ele fez uma introdução, né? Ele disse: quando falei das relações de traficantes com evangélicos, falo de uma ambição de poder dos evangélicos com qualquer tipo de poder, seja constituído ou paralelo. Essa ambição não pode conduzir a um esvaziamento das igrejas a médio prazo? É a pergunta dele e é a nossa última pergunta, tá? E aí, só esclarecendo para Leia Vieira. Leia, a gente tem organizado salas, né? Então, se você preencher a lista de presença, você vai receber os anúncios das próximas, tá bem? Passando, então, para o Paulo. Bom, deixa eu ver aqui. Eu entendi. Quer comentar, Gabriel? Quer comentar? Gabriel, desculpa. O Sérgio comentou sobre isso, né? Eu acho que pode começar por ele. Bom, eu me lembro que uma ocasião, no encontro da BHR, lá no Maranhão, o Paul Freston, que fez a conferência inicial, ele falou o seguinte, que o Brasil chegaria a um determinado patamar de número de protestantes evangélicos, a exemplo do que aconteceu na Europa. A partir daí, esse número se estabilizaria, e a tendência, a posteriori, seria a diminuição desse percentual de evangélicos. Os dados do último censo não comprovam isso. Como a gente não vai ter o censo desse ano, a gente fica, então, com elucubrações do que efetivamente seja esse percentual. Eu concordo com o Paul que nós vamos estabilizar o número de evangélicos. Eu creio que a teologia ela sempre está relacionada ao momento político, econômico e social que o país atravessa. Então, nós tivemos o avanço do pentecostalismo no início do século passado, quando havia a onda da cura divina, em que as pessoas migram do campo para a cidade por causa da industrialização, perdem suas referências locais e vão criar outras referências e vão, então, encontrar esse espaço de sociabilidade nas igrejas evangélicas, notadamente nas igrejas de matriz pentecostal. E, como não há assistência médica, as igrejas, então, dão ênfase a essa questão da cura divina. A teologia da prosperidade ela vai encontrar um campo muito vasto, especialmente no final da década de 70 e início da década de 80, a denominada década perdida, pela crise econômica pela qual o Brasil passou.
né? Hiperinflação, uma série de situações, inflação no final do governo do Sarney de 89% no mês. Então, isso vai gerar a possibilidade de apregoar-se uma teologia que vai dizer que você vai poder ser abençoado por Deus, e a evidência da sua bênção espiritual, da sua bênção, é o seu crescimento material. Com a ascensão de Lula ao poder, depois de Fernando Henrique Cardoso, que você a consolidação da economia e a diminuição da inflação, esse apelo à prosperidade pela fé não tem mais muita aceitação, em virtude da possibilidade gerada pela estabilização econômica, estabilidade econômica, de você conseguir ascender socialmente. Já começou com Fernando Henrique Cardoso e se acentua no governo Lula. Então você tem que mudar a sua pauta teológica. Então você vai para uma questão mais conservadora, você volta ao calvinismo, você vai discutir outras situações, uma pauta mais moral e conservadora do que propriamente voltada para as questões econômicas. Com relação a essa diminuição da influência da igreja, pelo fato dos traficantes evangélicos terem uma influência grande, especialmente nas comunidades periféricas. Nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro onde nós vivemos. Eu acho arriscado você afirmar esse tipo de situação. O que pode haver é uma composição entre o tráfico e as igrejas locais. Então, o traficante, eu já soube de casos de traficantes que doaram terrenos para igrejas, e igrejas, então, construíram seus templos, até algumas com apoio do tráfico. E muitas vezes, esses traficantes, não são chamados nem de traficantes, são chamados de meninos. Então, de uma forma carinhosa, esses jovens que são envolvidos com o tráfico são conhecidos como meninos. Então, há uma diminuição da periculosidade que a sua ação e atuação representa na comunidade, dessa forma carinhosa, né? Eu faria uma comparação que essa convivência harmônica, entre aspas, entre igreja, pastores, membros e tráfico, seria pela cordialidade, o homem cordial. Então, para ele poder realizar as suas ações, as suas atividades, ele faz vista grossa em determinadas situações e tal, e atende às necessidades. O tráfico fornece cestas básicas, que são distribuídas pela igreja, distribui álcool em gel nesse período, distribui uma série de situações, e o povo, então, se torna beneficiado pela ausência do Estado. Então, a igreja ocupa esse espaço, e agora em sociedade com o tráfico, nessa situação em que o traficante passa a ser não é tão mal visto, é um benfeitor, e ele diz, como no documentário que eu citei, Dormindo com o Diabo, o traficante, ele diz o seguinte: olha, a gente não vai oferecer a droga para ninguém, não, o cara vem aqui comprar, compra quem quer. Então é essa a lógica, é essa a ética que existe entre os traficantes, e as igrejas evangélicas estão também se apropriando delas. Não sei se eu respondi. Respondeu, acho que está perfeito. Gabriel, quer falar ou tá falado? Não, eu tenho nada a acrescentar, tenho a agradecer já para a gente poder terminar. Bom, Bruna, quer encerrar? Eu encerro? Como é que você pensa? Você pode fazer uma fala final e eu só encerro dando alguns esclarecimentos. Pode ser? Beleza. Uma fala final dos trabalhos ou uma fala final? Uma fala encerrando. Tá bom. Então eu vou agradecer aqui o Sérgio, o Gabriel, agradecer principalmente a Bruna e Silvia, porque ter pensado esse espaço aqui para a gente debater os trabalhos. Acho importante para a gente atualizar o que a gente tem estudado aqui. Eu acho que esses trabalhos empíricos e que vão se debruçar sobre realidades concretas, eles são importantes até para pessoas, por exemplo, como o Paul, conseguir pensar a realidade mais ampla, né? Porque eu acho que há essa diferença, né, entre a visão, como diz o Elias,
a visão aérea e a visão do nadador, né? A gente tem essa visão mais micro e, de repente, uma visão mais ampliada que ignora, às vezes, que tem, obviamente, seu valor de síntese, mas ela ignora essas peculiaridades que, muitas vezes, só o trabalho de microanálise ele traz para a gente. Agradeço e, por mim, está encerrado, passando a palavra para a Bruna. Então, obrigada, Paulo, obrigada, Sérgio, Gabriel, ótimas apresentações, né? Esclarecendo o seguinte sobre esse evento, né? A gente está gravando, então talvez em breve a gente disponibilize no YouTube, a gente vai informando pelas páginas do CRELIG e pela página do Jack Claramafra, tá? Por favor, quem ainda não conseguiu preencher, vai lá na lista de presença e preenche, que a gente vai mandar um e-mail dos próximos eventos. A gente tem salas virtuais até metade do mês de julho. Então, quem tiver interesse em saber mais, vai receber os e-mails, tá? O resto é agradecer a todo mundo, agradecer as companheiras que estão ajudando na organização das salas virtuais, a Alessandra, a Vanessa, a Michele. Sem esse trabalho que é meio que invisibilizar, não está à vista para todo mundo, mas ele existe e essas salas só acontecem graças ao trabalho de todas nós, né? Estamos lá mandando e-mail, divulgando o trabalho de Alessandra, que está gravando, abrindo as salas, tá? Agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigada.